Saúde, bem-estar e informação. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Saúde. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Saúde. Eu sou Flávia Lobo, jornalista, e hoje a gente presta homenagem a um profissional essencial para a promoção da saúde no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você fala com ele sempre, quase toda semana, de alguma maneira, você vai lá onde ele trabalha, cumprimenta, mas nem se dá conta da importância desse profissional na promoção da saúde como um todo. Eu estou falando do farmacêutico. Na última terça-feira agora, no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, foi celebrado o Dia Nacional do Farmacêutico, uma data mais do que justa para reconhecer a importância desse profissional e das farmácias na promoção da saúde. E se você pensa que farmácia é só para comprar remédio, olha, sinto te dizer, você está enganado. Você sabia que hoje muitas farmácias oferecem serviços de saúde autorizados pela Anvisa, como aferir pressão, medir glicemia, aplicar vacinas e até fazer testes rápidos, como alergia alimentar, PSA da próstata, vitamina D, hepatite e até HIV? Isso para mim foi uma surpresa, eu já estou dividindo com você, ouvinte, porque na hora que eu fui estudar para fazer o roteiro, eu não sabia disso. E como é bom saber que, de alguma maneira, a gente pode ter esse tipo de serviço bem próximo da nossa casa, desafogando, muitas vezes, as emergências dos hospitais, o primeiro atendimento, e sabendo que geralmente é acessível de alguma maneira a quase todo mundo, num valor mais acessível ainda. Sabia que a presença do farmacêutico, desse profissional, ela é obrigatória durante todo o horário de funcionamento da farmácia? Então fique ligado, porque a gente vai falar porque o farmacêutico é essencial na nossa saúde, os perigos da automedicação, hein? Se você é chegado nisso, se liga, porque isso não faz bem, você vai entender por quê. Como evitar remédios falsos na hora de comprar pela internet e quais exames clínicos você pode realizar nas farmácias de todo o país. E quem esclarece tudo isso para a gente é Kefren Júnior, farmacêutico, executivo de novos negócios e projetos em saúde do grupo DPSP, que é a Drogaria Pacheco, São Paulo. Seja muito bem-vindo, Kefren, aqui ao Vox Populi Saúde. Obrigado. Obrigado pelo convite. Acho que é uma data super importante aqui para a gente como farmacêutico, né? Acho que você trouxe muito bem o papel importante que o farmacêutico tem na promoção da saúde, e sim esse papel de desafogar hoje o que a gente tem de sistema de saúde e tudo mais. A gente sabe a pressão que o sistema de saúde hoje vem sofrendo, e quando a gente fala, né, a gente tem hoje mais de 93 mil drogarias espalhadas pelo Brasil. Então, e toda drogaria tem ali o seu farmacêutico, em todas essas drogarias. Então, hoje o farmacêutico tem um papel importantíssimo. Então, obrigado pelo convite de estar aqui. E você está com a sua dupla, né? Eu estou aqui, está aqui comigo a Mitzi. Vou apresentar a Mitzi Abhaila Rodrigues, supervisora do Hub de Saúde, também do grupo Drogaria Pacheco, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Muito Mitzi. Obrigada pelo convite e vamos conversar. Vamos conversar. Eu confesso para vocês que, como jornalista, a gente, obviamente, fica sabendo das informações e tal. Eu tinha ideia. Vou falar, já fiz alguns curativos, testes de Covid em farmácia. Muitas vezes eu faço, porque não tem posto de saúde em alguns lugares, ou está lotado e tal, e eu recorro à farmácia. Já vi que, inclusive, tem uma comunicação, eu acho que para a secretaria, para as autoridades, né, para fazer o controle endêmico, epidêmico da situação. Eu realmente sei que isso funciona como consumidora, né, e como jornalista, mas eu me surpreendi na hora de fazer o roteiro, de estudar, para tirar as nossas dúvidas de hoje, é a quantidade de serviços e informações sérias de situações que o farmacêutico ele é necessário para que a gente, de fato, faça essa promoção de saúde acontecer em larga escala, né? A gente aqui está falando
de quantos de números, assim, se a gente pudesse falar? Quantas mil pessoas são atendidas, assim? Vocês têm ideia? Só nesses serviços, digamos assim, de pressão, glicemia, etc. e tal. Hoje a gente tem cerca de... Só de serviço, não vou nem contar como a injetáveis e tudo mais. Só de serviço de promoção de saúde, a gente tem mais de 50 mil atendimentos por mês. Quando a gente fala hoje do nosso negócio, olhando só o nosso grupo. E hoje a gente está presente, né? Quando a gente fala hoje, nós somos um grupo grande de 1.700 lojas. E nós temos 1.200 lojas em que a gente oferece algum serviço para a população, sendo serviços básicos, e hoje a gente tem 440 lojas com vacina. Então você trouxe aqui um ponto importante, Sim. que é a vacinação do paciente, da população brasileira. Então hoje, quando a gente fala, né, do papel da drogaria, é um papel muito de capilaridade e de proximidade de saúde realmente com o paciente. Eu achei isso muito importante, a gente vai falar sobre isso. Para começar, então, para a gente começar a desmistificar, balconista, nada contra os nossos atendentes, mas o balconista não é o farmacêutico, não é isso? Vamos acabar Sim. com essa confusão. A principal diferença é que sim, o balconista tem todo o mérito, né, toda a experiência da trajetória dele também, mas ele não é profissional da saúde diretamente, não fez a graduação em farmácia, que é o que diferencia do nosso farmacêutico. Eu também sou farmacêutica, e então a gente fez toda a graduação de farmácia em 5 anos, muitas vezes com especialização, e isso nos obriga a ter um número do Conselho Regional de Farmácia, e a partir daí a gente passa a ser responsável técnico por determinada farmácia. E com isso, a gente tem toda a bagagem para orientar os pacientes, fazer a atenção farmacêutica, cliente-paciente, né, das drogarias, e com isso a gente acaba implantando no Brasil algo que não é rotina ainda, que é a saúde preventiva. Então, da gente não só tratar das doenças, mas também de prevenir algo que possa ser que surja no futuro. Isso é interessante porque o farmacêutico, ele está ali dentro daquela área da biomedicina de alguma forma. Então, vocês são obrigados a entender dos princípios ativos, de como aquele princípio ativo age no organismo, a ausência daquele princípio ativo, a troca por um outro. É mais sério do que a gente imagina, né? Isso é que eu queria deixar claro. Assim, é um profissional que entende como aquela substância vai funcionar dentro do organismo. Não é que vocês sejam médicos, eu estou falando isso, parece para quem está acompanhando a gente, mas ela está sendo didática. É porque ainda tem muita gente que faz essa confusão e a gente precisa entender. O farmacêutico não é só uma pessoa que sabe o preço do remédio. Ele sabe que princípio ativo é aquele e a necessidade daquele paciente. E talvez possa orientar melhor e até entender melhor aquela receita e, na verdade, explicar muitas vezes o que o médico quis dizer ali, né? Sim. Perfeito. Até a questão de interação medicamentosa, horário de medicação. Então, tem uma parte muito importante que é na prevenção e no acompanhamento, mas também na orientação de como você tomar esse medicamento, quais são os melhores horários, qual é a alimentação que você deve, que você não deve tomar. Então, a gente é o contrário, né? Não tem um curso de dispensação quando a gente fala da nossa formação. E sim, muito mais um curso de o que tem de interação com um medicamento, com um ativo, com o outro. Então, tem uma diferença muito grande. Se a gente fala, quando a gente olha para o balconista, ele tem essa experiência, né, de viver ali o balcão, de saber exatamente ali como se comportar. Mas quando a gente fala da parte técnica, da parte realmente do ativo, o farmacêutico é essencial na tirar essa dúvida ali do paciente. Ótimo. E o que faz exatamente um farmacêutico? Agora, de maneira geral, para a gente conhecer mais a profissão. Trazendo para o nosso lado, né, que é o varejo farmacêutico, o farmacêutico faz inúmeras coisas, mas todas elas vinculadas à saúde. Então, desde orientar o balconista sobre o que ele está ali prestando atendimento aos clientes, pacientes, a análise da receita, se possui interação medicamentosa, qual o melhor horário de tomar o medicamento, se é com ou sem alimento, se é depois que fez a refeição. Agora a gente também tem a parte clínica, né, de os testes farmacêuticos,
aferição de pressão, aplicação de injetáveis, prescrição de vacinas e aplicação de vacinas também. Então, de certa forma, dentro do nosso negócio, essas são as principais funções do farmacêutico. Além também de toda a responsabilidade técnica da loja. Então, tudo hoje que é vendido dentro da loja tem uma supervisão farmacêutica. Então, ele é o responsável técnico daquele estabelecimento. Então, qualquer desvio, então ele é responsável por tudo, desde validades dos produtos, adequações de sanitárias, licenciamento, tudo ali o farmacêutico, ele é o responsável daquela farmácia, daquela drogaria. Então, tem uma questão muito paciente, mas tem uma questão também regulamentar muito técnica, em que o farmacêutico é o profissional ali responsável pela drogaria. Por exemplo, remédios que têm que ficar abrigados de luz, refrigerados, não é isso? Controle de temperatura, medicamentos controlados, em que a gente tem hoje salas, né, destinadas 100% a medicamentos controlados, a dispensação de medicamentos controlados. Quem faz a dispensação de medicamentos controlados hoje é o farmacêutico, então ele precisa conferir todo aquele medicamento, ele precisa enviar essa documentação para o sistema e tudo mais, para a vigilância, para os controles da vigilância. Então hoje o farmacêutico ele tem sim um papel super importante com o paciente, com a população, porém ele também tem um outro papel super importante, que é manter toda a regularidade ali da filial, da loja em que ele atua. Agora, além das farmácias, onde é que o farmacêutico pode atuar profissionalmente? Profissionalmente pode atuar em até mais de 130 formas. Uau! E dentre as principais formas que o farmacêutico pode atuar, as principais, assim, mas sem desmerecer as outras que eu não citar, são hospitais, clínicas, laboratório de análise clínica, pode dar aula também, tem a docência, tem a possibilidade do SUS, que também é uma parte importante para o farmacêutico atuar, tem a parte jurídica, então tem uma vasta gama de possibilidades para o farmacêutico atuar, claro, sempre se especializando e se capacitando para ser o melhor profissional. E quando você olha, né, olhando aqui para dentro, né, do nosso negócio, né, nós temos hoje uma empresa que nós trabalhamos que tem 30 mil funcionários. Então, em todas as áreas, do jurídico a assuntos regulatórios, a operações, todos nós temos farmacêuticos. Nós somos um varejo farmacêutico em que vive essa presença do farmacêutico em tudo. Então, assim, tem forense, farmacêutico, tem muitas outras atuações que ele está presente. É um campo bem amplo, né? Sim, sim. Agora, o farmacêutico pode prescrever remédio? Olha, medicamento não. Medicamento é um ato médico. Uhum. O farmacêutico tem ali a habilitação dos farmacêuticos de ter a prescrição de vacina, desde que ele esteja ali no calendário da SBIM. Mas a prescrição é um ato médico, em que o farmacêutico faz a orientação, faz a leitura ali junto com o paciente, auxilia se tiver ali alguma dúvida de como tomar, mas ele é hoje uma atribuição 100% médica. Excelente. E que tipos de orientações ele pode dar para o uso de medicamentos? As principais orientações para dar para os pacientes em relação ao uso de medicamento é se é o medicamento correto, quais são os sintomas que a pessoa está sentindo e por que ela gostaria de tomar determinado medicamento. Muitas vezes a pessoa perde informação com o vizinho ou com um programa de televisão e não necessariamente é o que aquela... Exato, não necessariamente está em alta. É o que aquela pessoa precisa. Então, combater o uso irracional de medicamentos é fundamental. Hoje a gente tem um índice altíssimo de pessoas que se automedicam sem necessidade. Então, são orientações que vão variar muito de caso a caso, mas de forma geral se precisa do medicamento, qual o melhor medicamento, qual o horário e qual a dosagem para a pessoa ter o melhor êxito na sua saúde. A gente geralmente reconhece o farmacêutico na farmácia pelo jaleco? Como é que é a história da vestimenta do farmacêutico na farmácia? Eu sei porque eu vou atrás do jaleco. Hoje, a gente tem, logicamente, um gerente, muitas vezes ele é farmacêutico, mas hoje ele é o único profissional com um uniforme diferenciado. Então, ele utiliza realmente um jaleco farmacêutico, escrito aqui no jaleco farmacêutico e tudo mais. Então, hoje o profissional está de jaleco dentro da nossa drogaria. Olha aí, viu? Então, você com certeza
tem boa parte do seu atendimento de saúde começando pela mão de um farmacêutico aí pertinho da sua casa. Aproveita essa semana, vai lá, passa, dá um parabéns, porque a gente acabou de descobrir nesse primeiro bloco quanto o farmacêutico é importante e quanta coisa o farmacêutico faz, né? Então passa lá e dá um abraço, aproveita aí, ou então manda um WhatsApp para ele se você tiver o telefone, nesse intervalo comercial que a gente está entrando aqui agora, e já a gente volta com o nosso segundo bloco, trazendo agora mais informações sobre os serviços que você pode encontrar de atendimento de promoção à saúde nas unidades mais próximas da sua casa. Fique com a gente já volta. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Saúde de hoje, comentando sobre a importância do farmacêutico no nosso dia a dia e como as farmácias estão ajudando a desafogar o sistema de saúde brasileiro, e isso já é uma tendência em países como os Estados Unidos e países da Europa. Então, a gente está entrando numa maneira de se relacionar tanto com esse profissional que é o farmacêutico quanto as farmácias, dessa forma de atenção primária à saúde. E para conversar com a gente sobre isso, o Vox Populi Saúde trouxe o Kefren Júnior, que é farmacêutico e executivo de novos negócios em saúde do grupo Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, e Mitza Bihaila Rodrigues, supervisora do Hub de Saúde também do grupo da Drogaria Pacheco e São Paulo. Eu já vou começar perguntando para vocês agora nesse segundo bloco o seguinte: a gente está aqui falando e tal, mas temos para o ouvinte do Vox Populi Saúde e da Rádio Catedral FM um cupom de desconto especial. É isso, Kefren? Chegou agora fresquinho, olha. Você que está acompanhando a gente, chegou agora fresquinho uma promoção aí para você. Como é que é, Kefren? Temos sim, chegou aqui no WhatsApp. Foi feito agora, na verdade, há alguns minutos que a gente mandou aqui, falou, vamos fazer um cupom, eles fizeram lá rapidinho aqui pra gente disponibilizar. Meu ouvinte merece. Ele é válido até o dia 23/1. Então o cupom é só colocar lá, quando for finalizar a compra, o nome farmacêutico. Coloca lá o nome farmacêutico no campo do cupom, e a mecânica você vai ganhar R$20 de desconto nas compras acima de R$160. Produtos, logicamente, comprados pelas drogarias Pacheco, exceto o medidor de glicose. Então, todos os produtos que você comprar, você vai inserir lá no cupom farmacêutico, que você vai ter um desconto de R$20 nas compras acima de R$160. Isso no aplicativo, pela internet? Na internet, no site ou no nosso aplicativo. Ótimo. Então, se liga, hein? Aproveita, vê aí, R$20, gente. É um desconto, hein? Se fosse você, não perdia, não. Agora, por que a presença do farmacêutico é obrigatória nas farmácias? Então, a presença do farmacêutico, ela reforça que a farmácia é um estabelecimento de saúde. Então, o farmacêutico, como profissional de saúde, agrega toda essa questão. E em 2014, a gente teve a Lei 13.021, que torna obrigatória a presença do farmacêutico nas drogarias durante todo o horário de funcionamento. Se eu tenho uma farmácia, então, 24 horas... Na madrugada, você tem um farmacêutico presente. Sim. Durante todo o horário. E essa mesma RDC, ela torna a drogaria um estabelecimento de saúde, como eu falei no início, porque antes, burocraticamente, a farmácia era vista só como um comércio e não necessariamente como vínculo à saúde. Então, isso torna com que as pessoas que vão até a farmácia e comprem o medicamento, veja que o medicamento não é uma coisa qualquer, que em qualquer lugar pode ser vendido. Então, ali vai ter toda a parte regulatória, técnica, essencial do farmacêutico. E é importante você tocar nesse assunto, porque a gente tem visto um aumento, infelizmente, de um comércio clandestino na internet de remédios, que muitas vezes a gente não sabe nem a procedência.
Como que a gente consegue identificar se um remédio é falso ou não? E qual é o perigo para a população desse tipo de compra, desse tipo de aquisição? Sim, um ponto crucial, né? Acho que o mais importante é você ver a origem. Acho que assim, hoje o estabelecimento farmacêutico, né, a farmácia, ela é um varejo, mas ela é um varejo de uma regulamentação técnica muito grande. Não é simples, não é fácil você abrir uma farmácia. E então, quando você olha as farmácias que nós já conhecemos, as grandes farmácias, até as pequenas mesmo, que são aquelas farmácias conhecidas, você tem a certeza que ali é um medicamento da indústria, um medicamento da procedência correta. E assim, hoje, quando você olha a falsificação, ela vai para tudo, né? Você tem desde um celular falsificado, um perfume falsificado, a um medicamento. Então, para mim, o ponto principal é você saber onde você compra. Assim, hoje você encontra nos mercados paralelos, vamos colocar assim, os produtos pela metade do preço de um produto normal vendido dentro de uma farmácia. Então, a gente tem alguns pontos que podem prejudicar. Primeiro, ele pode não ter o ativo em que ele fala que ele tem. Segundo, ele pode ter algum ativo que ele não fala que tem, porque você não tem certeza do que está ali dentro, da procedência, você não sabe do que está ali dentro, você não tem como você saber. A conservação, ela é super importante. Então, hoje a gente tem medicamento refrigerado, hoje a gente tem medicamento que precisa estar numa temperatura X, que não pode ter incidência solar, em que própria validade. Então, ele pode não estar sendo acondicionado na temperatura ideal, que teve ali toda a parte da qualidade, que testou ele. E também tem um quê no mercado. Então, assim, toda vez que você compra um produto, né, ou um medicamento em que toda a parte legal, né, ele não está pagando ali tudo que os estabelecimentos pagam, tem algo em que você... Todos os impostos. Todos os impostos. Vamos colocar, se você tem algo que você está financiando que talvez não seja o ideal para você financiar. Então, você não só compromete a sua saúde, porque você está usando algo com uma procedência duvidosa, como você também está fortalecendo talvez um mercado que não seja o ideal aqui do tradicional que a gente conhece. Quer complementar, Mides? O fundamental é desconfiar quando o benefício é muito grande e de onde que ele vem, de onde que a pessoa está comprando, entende? Então é melhor ir no garantido, né, nos locais tradicionais, até mesmo fazendo uma propaganda, o nosso grupo, né, que é consolidado. Então, com certeza, a gente tem uma seleção de fornecedor, de laboratório, todos registrados na Anvisa, para garantir que o tratamento funcione. A gente aqui tem na série do Vox, a gente tem o Vox Populi Jurídico, que é toda terça-feira, ele vai ao ar toda terça-feira. E a gente já trouxe vários especialistas, Ministério Público, OAB, né, sobre direito digital. E eles sempre falam, quando a oferta é tentadora demais, o preço é baixo demais na internet, e você não tem ali uma empresa conhecida, chancelada por trás, desconfie, porque geralmente é golpe. Sim. E aí o golpe no medicamento, ele te mata, né? Sim. Porque você não sabe nem o que você está inoculando no seu corpo, né? O que você está ingerindo, o que você está colocando ali. Então, pessoal, esse papo aqui, ele é muito importante para a sua saúde mesmo, para você não se colocar em risco. Dá uma olhada, faz a sua pesquisa nos aplicativos certos das grandes redes. A gente está aqui hoje com a oportunidade de falar com profissionais de duas grandes redes, e não é por uma questão de propaganda, é por uma questão de credibilidade, tradição. E eu repito aquilo que eu falei, eu fui estudar para fazer o roteiro e eu me surpreendi com o rigor que tem que ter. Então, confia e assim, desconfie daquilo que você acha muito vantajoso na internet, porque outros especialistas em direito digital, inclusive, já falaram. E você aqui disse, né, Catherine, santo quando vê muita esmola, desconfia, tem né? que desconfiar. Agora, já que a gente falou sobre isso, existe uma maneira da gente reconhecer um medicamento falsificado? A caixa, a inscrição, algum selo, é fácil?
Olha, não é simples. É porque hoje você tem N laboratórios, você pode até ter um selo para um ou outro, mas o principal aqui, dica, aí não vou faltar um conselho, mas a dica é procure a procedência. Dificilmente, quando o benefício for muito grande, tem alguma coisa errada. Ou errada não, mas assim, tem algo que tem algo para você desconfiar. Então, você não consegue achar algo em que, olha, hoje, quando você olha um celular, vou dar o exemplo aqui do celular, olha um celular falsificado e um original, você não consegue. Hoje o que é da falsificação, ela está tão avançada que é muito difícil você olhar e falar, olha, vou por esse modelo. Então, para mim, o melhor modelo é compra num lugar, num estabelecimento confiável em que você tem. Você está falando da saúde, você não está falando de um objeto, você está cuidando da sua saúde. Então, não é o momento de você arriscar. E a gente tem visto isso em outras áreas, que foi o caso que chamou a atenção no país inteiro, em outros estados, além de São Paulo, das bebidas falsificadas. Sim. O impacto daquilo que a gente está ingerindo, jogando para o nosso corpo, que a gente não sabe a procedência e não sabe o que está ali. Então, preste atenção, viu? Nada de pegar uma oferta aí muito boa e se lascar por conta disso. Às vezes o barato sai caro e sai muito caro. Então, vá aonde você tem certeza da procedência, né? Vai lá, negocia seu desconto, pede. Quem pede ganha, não é? Vamos falar a verdade? Quem chora ganha, né? Então vai lá na farmácia que você conhece, que sabe que tem tradição, seja ela qual for aqui, independente do grupo. Sim, lógico. Seja ela qual for, chora que você leva teu desconto, mas pelo menos você está levando um remédio que a gente sabe que é de procedência e que de fato vai ajudar na sua saúde. Agora, isso aqui me chamou muito a atenção. Tudo bem que vocês não precisam saber de cor, porque afinal de contas a lista é grande, mas a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela liberou para ser feito em farmácia uma série de exames que a gente só encontrava nos laboratórios de análise clínicas, né? Ou seja, eu ia lá no laboratório fazer exame de sangue e conseguia fazer esses exames lá também. Agora, esses exames são possíveis de serem feitos em farmácia. Eu vou ler alguns aqui, não são os 47, porque são muitos, mas que me chamaram a atenção. Temos beta-HCG, dengue, hemoglobina glicada, esse daqui eu fujo, porque eu sou uma comilona de doce, quando o médico pede, mas vamos lá. Hemoglobina glicada, check-up após o Covid, colesterol, avaliação do controle de asma, glicemia, pressão arterial, toxoplasmose, teste de intolerância alimentar, check-up de alguns exames do coração. O que mais? Teste rápido para PSA, que é o exame, para a gente saber como é que está a próstata. Teste rápido de HIV, sífilis, malária, ferritina, hepatite C, vitamina D. Gente, é muito exame que eu não tinha ideia. Olha, se você quiser conferir, essa lista está no site da Anvisa. Entra ali e dá uma olhada. São muitos exames. Isso mexeu com a rotina da farmácia. O que isso significa agora para a promoção de saúde? Esse é um tema super importante para a farmácia, para o farmacêutico, porque ele muda, como o paciente, como a população enxerga a farmácia. Acho que aqui tem um ponto que a gente sabe do papel do farmacêutico, de promover a saúde, de estar ali presente, de ser talvez o profissional da saúde mais próximo da população, pelo volume de farmácias que a gente tem hoje. E aí, quando a gente olha todos esses testes de triagem, aqui esses testes possibilitam a farmácia a fazer realmente o que a gente estava falando no início, que é desafogar um pouco do sistema de saúde. Porque todos esses exames, eles são exames de triagem, eles não são diagnósticos. A farmácia não tem o poder de dar o diagnóstico. Ele tem o poder de falar, olha, a gente fez aqui o exame de dengue, ele está dando aqui positivo, então você precisa procurar o seu médico para poder, mas você já vai aqui com o seu teste, porque é o mesmo teste que faz em laboratório. A gente só não pode ter, não faz o diagnóstico. Uhum. Então, hoje, as farmácias, elas vêm investindo cada vez mais em treinamento e nas nossas salas de atendimento farmacêutico e atenção farmacêutica. Porque cada sala também tem uma regulamentação muito grande para a gente ter, uma vez que a gente está ali manipulando o sangue com o paciente, manipulando os exames e tudo mais. Então, hoje, o nosso farmacêutico, hoje a gente tem, como eu falei,
fazem esses testes. A gente tem mais ou menos 700 lojas no país que fazem esses níveis de teste, e com profissionais habilitados para fazer os testes, para fazer a triagem, para falar depois o que tem que fazer, para imputar esses testes. Acho que é uma coisa importante. Toda vez que você faz um teste desse, ele vai para o nosso sistema, que ele automaticamente já vai lá para a vigilância para identificar a quantidade de pessoas naquela região que estão com uma doença ou não estão. Assim como a vacina. Quando a gente vacina alguém, também vai lá para o site do governo para a gente poder ter ali o acompanhamento da populacional de quem está vacinado ou não. Então, esse daqui para a gente, como saúde, né, como estabelecimento de saúde, foi um ganho tremendo, que você tem o quê? De capilaridade, de acesso, de proximidade, mais pessoas se testando antes de ir para um sistema público ali para fazer, de repente, um teste de influenza. Aí você está gripado, você consegue hoje numa loja saber se você tem uma bactéria na garganta, você está com strep A, você está com algo na garganta que você vai precisar de um médico para tomar um antibiótico, se você está com uma influenza que você vai chegar no médico gripado, se você tem um Covid, você vai chegar no médico com Covid. Então já tem esse primeiro ponto, primeiro atendimento que a gente consegue realizar hoje dentro da drogaria. Kefren Mitz, vou contar, tá? Os coleguinhas dizem que eu sou hipocondríaca, mas eu não sou não, olha só. Os meus pais tiveram Covid gravíssima. Tem algumas sequelas, etc. e tal. E aí eu tenho uma preocupação muito grande em cuidar da minha saúde para não levar para eles que já estão com a idade bem avançada, alguma coisa que para eles vai ser mais difícil de recuperar. Então, assim, tossiu, espirrou perto de mim e eu já estou assim com alguma coisa de gripe, eu confesso que eu corro para a farmácia. E aí outro dia eu fiz o combo. Temos o combo. Covid, influenza A, não é isso? E H1N1. Falei, meu Deus, é o combo que eu quero. Me dá o combo porque eu quero saber tudo, porque eu não quero levar nada para os meus pais. E eu confesso que eu achei isso tão prático e tão importante. Obviamente, né, fiquei feliz que tudo deu negativo, eu pude visitar os meus pais com tranquilidade. Mas, assim, que bom poder ter isso muito próximo de casa, sem ter que enfrentar fila. Quando eu digo enfrentar fila, é realmente esperar pelo dia certo de fazer o exame ou num horário, que é aquilo que a gente falou, né? Sempre tem um farmacêutico na farmácia. Ou num horário que, por exemplo, o posto de saúde já fechou, a partir das 5 horas da tarde. Então, como isso para mim, como cidadã, foi confortável. E eu fico imaginando que deve ser em outros exames para outras pessoas, né? Vocês têm relatos disso na rotina? Sim, tem vários relatos. Você comentou sobre o combo do Covid, influenza. A gente tem um combo um combo mais completo, que no mesmo teste a gente vê Covid, influenza e vírus social respiratório. Meu Deus, é meu, hein? Já vi que eu vou fazer. E ano passado a gente teve um alto índice de pessoas internadas com vírus social respiratório, gravíssimas. E não só crianças, mas pessoas acima de 50 anos também, que foi o maior índice de mortalidade, são as pessoas com 50 a mais. Mas relatos a gente tem muito de pessoa que, igual você mesmo falou, de visitar os pais e para protegê-los, fazer o teste, ou da pessoa ir na farmácia para comprar um teste de gravidez e ficar na dúvida se fez ou se não fez bem feito. A gente faz o beta-HCG e a pessoa já sai com uma confiança maior, né, do sugestivo ou não para gestação. Para gravidez. E aí já vai direcionando ali para ir para o obstetra, começar a tomar as vitaminas, e aí todo um acompanhamento maior. Desses cardíacos, a gente tem pressão arterial, medição de pressão. Eletrocardiograma também. Era isso que eu ia perguntar. Tem eletro, né? Sim. Olha! E aí é uma triagem para encaminhar para o cardiologista, lógico. E hoje em dia a gente tem muitas pessoas, até jogadores de futebol, que infartam sem saber previamente que tinha alguma questão na saúde do coração. Então, quanto antes fizer o eletrocardiograma, mais rápido a pessoa vai saber se precisa ou não de um acompanhamento médico cardiológico mais próximo ali. E quais são as vacinas hoje possíveis da gente encontrar nas farmácias? Hoje, as farmácias, né, vamos colocar aqui a DPSP, hoje a gente disponibiliza de todas as vacinas possíveis no particular. Então, hoje, o particular ela só não tem a Covid, né, que ela ainda é algo pelo SUS.
Agora, as demais, hoje a gente tem dentro do nosso portfólio mais de 30 vacinas disponíveis, desde para gestantes, né? E até ali para herpes zoster, para gripe, vai começar pneumonia. Agora, para pneumonia, vai começar a temporada de gripe agora. Então, nos próximos meses, então, o quanto é importante você se vacinar, e é como você trouxe, não só para você, né, mas também para os seus familiares. A vacinação ela acontece quando todo mundo se vacina, não só quando você se vacina. Então, HPV, hoje são 430 lojas no Brasil que a gente tem, que tem o serviço de vacinação com um portfólio completo de vacinação privada. E a gente descobre isso no site? A mais próxima de casa? Como é que é no caso da Pacheco e da São Paulo? Hoje, tanto no nosso site quanto no nosso aplicativo, a gente tem ali um ícone que são serviços e vacinas ou serviços no aplicativo, que fica ali no rodapé do aplicativo, que você clicando, ele já entra na nossa página de atendimento e aí, automaticamente ele já puxa a sua localização e você tem ali a disponibilidade do agendamento. Então você consegue agendar todos esses testes aqui que a gente está conversando, todos os serviços básicos ali de saúde, aplicação de injetável e todas as vacinas. Já com o dia que você quer agendar, o horário de disponibilidade que você quer. Então, em menos de 1 minuto, você acessa a página e já sai com um agendamento ali para a sua vacina, para o seu serviço ou qualquer coisa que você queira dentro de saúde. E eu posso pagar pelo aplicativo? Então, hoje a gente está fazendo o pagamento somente na hora para a parte de serviço. Então, a gente fez um movimento, a gente até atualizou, acho que assim, vale todos os ouvintes aí darem aí depois um feedback. A gente acabou de atualizar bem fresquinho na última semana, na segunda-feira da semana passada. A gente mudou 100% do nosso agendamento, a gente subiu novo portal de agendamento muito mais rápido e com 0 atritos ali para o nosso paciente / cliente. E justamente a gente tirou esse campo, porque ali muitas vezes ele estava querendo fazer algo mais rápido, aí tinha que pagar. Então hoje, como não é uma entrega, a gente não faz isso dentro de casa, ele precisa ir até a loja, a gente entendeu que o primeiro atrito poderia ser ele pagando. Então quando ele chega na loja, ele já conversa com o farmacêutico, que aí ele realiza esse pagamento direto na loja quando ele for fazer o serviço. Ótimo. A gente já estourou esse segundo bloco, estou encerrando. A gente está indo para o último bloco com mais informações. E não esqueçam, o cupom é farmacêutico. R$20 de compras de desconto nas compras acima de R$160 no aplicativo e no site, com exceção, tirando os medidores de glicose. A gente já volta com o nosso terceiro e último bloco. Não sai daí. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Voltamos com o nosso último bloco do Vox Populi Saúde, hoje conversando sobre a importância do farmacêutico. Vai lá, manda um WhatsApp para o farmacêutico que te acompanha aí na drogaria mais próxima da sua casa. Dia 20, dia de São Sebastião, foi o dia do farmacêutico e a gente está aqui hoje conversando com o Kefren e com a Mitzi, que são farmacêuticos do grupo Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo, que tiraram hoje um monte de dúvidas que eu como jornalista e como cidadã tenho. E aí tem dúvida que essas chegaram, quando a gente disse que ia fazer o programa, o pessoal falou, não, pergunta, porque isso aqui eu tenho dúvida, minha mãe tem dúvida, então eu vou perguntar. Onde descartar de forma correta remédios vencidos? Hoje, todas as nossas farmácias, 100%, hoje nós temos 1.700 lojas espalhadas em 10 estados. Todas as nossas lojas têm ali o descarte de medicamento. Então, normalmente elas estão na entrada da loja, na frente da loja, tem ali o descarte aqui, seu medicamento, onde você coloca a embalagem, onde você coloca o medicamento vencido ali com 3 buraquinhos. Então, qualquer loja nossa que você for, com exceção de injetável, hoje a gente não descarta seringas e agulhas, mas o medicamento você pode descartar em qualquer drogaria Pacheco ou drogaria São Paulo, aí, de acordo com o seu estado de atuação. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta bem familiar, do tipo mames, né? Minha mãe. A seringa eu jogo fora de outra maneira, não descarto na farmácia. Em compensação, a insulina líquidazinha que já venceu. Se não tiver agulha... Não tem agulha, é só o líquidozinho da ampola da insulina. Posso descartar? Pode, porque não pode. Agulha e pérfuro cortantes a gente não faz descarte dentro da farmácia. Ótimo.
Outra pergunta também, porque tem uma galera que, assim, é mão de vaca. Eu vou ser muito franca, o termo é esse, né? Você que é avarento, presta atenção nessa resposta agora, hein? Posso usar remédios fora do prazo da validade, já vencidos? De forma alguma. Por quê? A partir do momento que venceu, a indústria não se responsabiliza por nada mais que aconteça em relação à pessoa que tomar aquele medicamento. E a partir daí, se existe o prazo de validade, é porque o medicamento foi estudado até aquela data e a partir dali não se sabe qual que é a estabilidade da molécula, se ele fica mais tóxico, se ele perde o efeito do tratamento. Então não tem garantia nenhuma de que vai dar certo, vai né? funcionar. Então, não tem porquê de tomar um medicamento vencido. Inclusive, na expressão popular, pode dar ruim, né? Exatamente. Então, como a gente falou lá no bloco anterior, né? A gente não brinca com saúde. Então, a mesma coisa de você comprar em algum lugar um estabelecimento que você não acredite que seja correto, tomar um medicamento vencido, você tiver a mesma coisa. Agora, a gente chega nas farmácias e vê uma linha própria, né? De cosmético, a vitaminas, etc. e tal. O que é uma linha própria, uma marca própria e qual é a procedência? Hoje no nosso grupo a gente tem a marca Ever, que é o que a gente chama, a gente tem Ever Baby, tem Evercare, a gente tem toda a nossa linha Ever. Ela é uma marca exclusiva. A gente entende que é uma forma da gente se relacionar melhor com o nosso cliente, onde a gente consegue dar melhor benefícios, onde a gente consegue realmente enxergar o paciente, o cliente, olhando a nossa marca como algo mais próximo para ele. Hoje nós temos uma área bem grande dentro do grupo em que toca essa parte de marcas exclusivas, em que dentro dessa área nós temos toda a parte de garantia de qualidade, parte de triagem de fornecedores. Então, os nossos fornecedores são os mesmos fornecedores das principais marcas hoje do mercado. Hoje nós não nos posicionamos, né, com a marca mais barata, não é isso que a gente quer realmente qualidade, a gente quer trazer qualidade para a nossa marca e para o nosso cliente. Então, a gente busca também fornecedores em que entreguem essa qualidade. Então, não necessariamente é a mais barata. E sim, a gente entende que é o melhor custo-benefício para o nosso cliente. É mais uma opção, né? É mais uma opção. Pode ter um preço melhor ou não, mas é mais uma opção. A gente hoje, essa pergunta, mulherada, presta atenção, e os homens também que estão chegados na vaidade, né? Mas nós vivemos o boom do skincare. Como tem gente mandando você colocar tudo que você puder no rosto e no cabelo. Você acha que na hora da gente procurar esses produtos numa drogaria, e antes de começar a usar o que a gente chama de dermocosmético, porque muitos são dermos cosméticos, e aí a gente está falando de dermato mesmo, né? É um remédio com uma pegada de cosmético. Sair escolhendo na prateleira sem ter ideia. Vocês recomendam que vale a pena aquela palavrinha com o farmacêutico lá na farmácia antes de escolher um produto desse de skincare? Pode falar, Mitz. A Mitz gostou, o olho até brilhou. Skincare eu já quero, né? Cuidar da pele. Mas é fundamental, sim, procurar uma orientação forte antes de começar a fazer qualquer tratamento. Hoje a gente tem uma parceria forte com a indústria em relação a qualificar nossos colaboradores. A gente tem profissional que chama dermoconsultor nas filiais, que é um profissional... Exatamente, é um profissional direcionado a ficar somente na seção de skincare, de dermo e para orientar os clientes em relação ao tipo de pele, qual que é o melhor usar, qual não usar, se vai passar filtro solar antes ou depois, se vai pegar sol ou não. E, assim, não necessariamente a pessoa precisa passar pelo farmacêutico antes de comprar. Mas se for um skincare, um dermocosmético que tenha um princípio ativo medicamentoso, aí sim passar pelo farmacêutico, até para garantir que, às vezes, a pessoa quer um efeito bom e acaba tendo um efeito negativo. Eu acho que tem uma coisa interessante, Mitz, que é o seguinte: as pessoas não se tocam, mas a pele é um órgão. Sim. Né? A pele não está ali como uma vestimenta do nosso corpo, ela é um órgão. E como órgão,
a gente tem que ter esse cuidado, né, do que a gente está colocando ali, qual é o impacto daquele princípio ativo, se é o mais adequado para usar de manhã ou de noite, porque às vezes você vai botar um negócio ali, vai sair de manhã, vai manchar a pele ao invés de ajudar. Então, essas orientações eu acho que elas são fundamentais, né? Sim, e até trazendo um ponto, é que na graduação falta um pouco de estudar mais, né? É negligenciado um pouco a parte de dermo, consultoria e de ativos para a pele, mas as pessoas continuam estudando, os farmacêuticos continuam estudando para se empenhar mais e dar a melhor orientação para a sociedade. Agora, já que a gente está indo para os minutinhos finais, que o pessoal ali da direção da produção já levantou para mim o tempo, como a gente faz para escolher, então, uma farmácia confiável? Olha, acho que de tudo que a gente vem falando aqui, né, nessa 1 hora, não sei quanto tempo já foi aqui, que a gente vai falando, a gente vai perdendo um pouco da noção do tempo. Hoje, a gente tem algumas coisas que são básicas e tem algumas coisas que você realmente diferencia. Hoje, você coloca de ter um farmacêutico, isso é algo que não é só lei, mas é a farmácia realmente se importar com o paciente. Então, você ter ali um farmacêutico, quando você olha, você já tem grandes redes hoje dentro, não só que falando da Pacheco, mas você tem grandes redes bem estabelecidas em que você tem a confiança. Hoje, o nosso grupo aqui no Rio de Janeiro, a gente tem mais de 130 anos de drogaria aqui na empresa, no Rio. E existem outras redes também com essa tradição. Então, procure ali a farmácia em que você tem ali o seu relacionamento com o profissional e que realmente você tem a orientação. Você sabe que os produtos em que você vai comprar e que você vai adquirir para a sua saúde, você vai garantir a procedência dele. Então, não fique se vendendo por pouco desconto. Então, hoje, o que mais você tem são boas farmácias para você consumir o seu produto. Então, não arrisque. Até porque, aí vem o lado da jornalista aqui, né? A farmácia, quando ela está legalizada, você tem a cobertura do PROCON, da Anvisa, da segurança pública, né? Eu estou falando das polícias mesmo, assim, qualquer tipo de problema você pode acionar todas as instituições públicas de defesa do consumidor e de defesa do cidadão, que de alguma maneira vai te proteger também, ou pelo menos vai tentar cobrar os seus direitos. Aquilo que a gente não sabe a procedência, né? De quem você cobra. Então, preste atenção que isso é super importante. Não saia daqui sem o seu cupom desconto. Como é que a Efraim vai até o dia 23, não é isso? Vai até o dia 23 agora de janeiro. Então, coloca lá no nosso site e app o cupom farmacêutico, que você vai ter R$20 de desconto em compras acima de R$160. Não é válido apenas para medidor de glicose. Todos os outros produtos você tem um desconto de R$20. Olha, R$20 já faz uma diferença, hein? Já dá para comprar mais alguma coisa que você queira. Queridos, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Vox Populi Saúde. Sejam muito bem-vindos. Voltem sempre. Parabéns pelo Dia do Farmacêutico. Obrigado. O trabalho de vocês é fantástico. E a gente, pensando em Rio de Janeiro, ok. Mas se a gente pensar que em muitos lugares a farmácia é o único equipamento de saúde daquela região, daquele bairro, daquela localidade, realmente vocês fazem um trabalho incrível. Então, muito obrigada e a casa está de portas abertas quando vocês quiserem voltar. Obrigada. E quando precisarem também, estamos de portas abertas para atender todo mundo. Ótimo, obrigada. Muito obrigado, hein? E obrigada a você também que acompanhou o Vox Populi Saúde de hoje. Gostou do assunto? Quer tirar algumas dúvidas? Eu não peguei direito ali a promoção do cupom e tal. Você consegue rever esse programa em todas as plataformas de áudio. A gente está lá, Vox Populi Saúde, e no YouTube da Rádio Catedral e Web TV Redentor, assim como todos os outros programas. A gente se vê, então, na próxima semana. Até lá. Tchau. Saúde, bem-estar e informação. Você acabou de ouvir Vox Populi Saúde.